Isso, eu quero que vocês abram as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, eu estarei lendo do versículo 1 em diante, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículo 1 em diante. Antes de fazermos essa leitura, eu queria te convidar a sentado mesmo, para nós fazermos uma oração. Eu não precisaria, mas eu preciso reforçar a importância desse momento, a importância de presença plena neste momento da palavra do Senhor. Todos nós buscando realmente ter essa conexão com o Pai, para que o Pai fale conosco. E eu quero dizer, eu preciso da sua oração. Ore pela minha vida, para que Deus venha me fortalecer, e aquilo que Ele tem falado no meu coração, eu possa entregar à igreja do Senhor, para que o Espírito Santo venha revelar em nossos corações. Por isso eu te chamo, feche seus olhos nesse momento. Primeiramente apresente a sua vida diante do Senhor, abrindo o seu coração, e declarando que seu coração é um solo fértil, para receber a semente da palavra de Deus. Pai, queremos ouvir a Tua voz, necessitamos da Sua voz, necessitamos da Tua palavra sobre os nossos corações, Pai, e a única possibilidade disso é o Teu Santo Espírito falando em nossas vidas, em nossos corações. O Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, aquele que nos conhece, nos visita, se revela em nossas vidas, em nossos corações, e fala aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor conhece cada um de nós, sabe das nossas limitações, mas clamamos ao Senhor. Pai, tem misericórdia de mim, usa a minha vida, apesar das minhas falhas e dos meus erros, usa a minha vida para falar com o Teu povo, usa a minha vida para trazer a Tua mensagem, que é o poder do Evangelho se manifeste nos nossos corações, e traga transformação em nossas vidas. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Essa palavra Deus colocou no meu coração desde segunda-feira, ela vem ardendo no meu coração, e a palavra que verdadeiramente Deus fala no meu coração é a partir do versículo 6, mas eu quero ler a partir do 1, para nós termos um pleno entendimento daquilo que o apóstolo Paulo quer trazer para as nossas vidas. Antes de ler, eu quero lembrar a todos vocês que o apóstolo Paulo escreve essa carta na sua última prisão. Ele está aprisionado, e eu estou fazendo essa abertura de entendimento para te estimular a querer e desejar ler desde o capítulo de número 1, todas as instruções que ele traz. É tão importante, e no meu olhar parece tão atual, como se ele estivesse escrevendo uma carta para mim, para você. Há 2000 anos ele escreve a um jovem pastor, presbítero chamado Timóteo, dando instruções, e para mim parece que ele está dando instruções para mim, para você, como se fosse exatamente para esse tempo, e eu quero te estimular a ler. Mas vamos lá, do capítulo 4, versículo 1 em diante, eu vou acompanhar aqui a leitura da tela, para ler junto com você. Vou ler apenas até o versículo 5, depois eu vou estar continuando. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, ou o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos, e eles
se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas, para os mitos. 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Somente até aqui, deixa a sua Bíblia aberta, apenas uma pequena pausa para nós termos um entendimento. O apóstolo Paulo, olha aqui para mim, gente, imagina o que ele tem na vida dele nesse momento. Ele tem um passado de perseguição, um passado de chicotes, um passado de cadeias, um passado de desentendimentos, de pessoas não entendendo ele. Essa é a história dele, uma luta para poder pregar o evangelho. Agora ele já está em idade avançada, formou a igreja em vários lugares, entre elas ele tem um presbítero chamado Timóteo, dá todas as instruções até esse momento, com todo esse histórico, com esse passado, todas as instruções, mas o seu presente, eu quero que todos entendam, o seu passado, perseguição, chicote, sentença, condenação, tudo de ruim. O seu presente, prisioneiro. O seu futuro, condenação de ser decapitado. Essa é a história desse homem nesse momento. E nós vamos ver que em seguida ele faz uma narrativa de um homem vitorioso. E agora, como nós podemos ver um homem com essa história, com esse passado, com esse presente e com essa promessa desse futuro, como um homem vitorioso? Se nós não tivermos o olhar verdadeiro para o Evangelho e o que é verdadeiramente o combate de Cristo, nós vamos achar que a nossa vida pode ser uma vida de derrota. Mas ei, o que é derrota para o mundo pode ser a vitória daqueles que vencem o bom combate de Cristo. Por isso a importância de nós entendermos o que é a vitória para a Bíblia, para Jesus. O que é a vitória para um homem de Deus, para aqueles que nasceram de novo, o que é a vitória? Porque hoje nós vivemos e vemos falando tanto de uma vitória, de um triunfo completamente mundano, de algo que você vai conquistar e que você vai ter. E se você for olhar para o Evangelho, para a palavra de Deus e para os apóstolos, vocês vão ver que todos, dentro dessa teologia que se é pregada, todos seriam derrotados, seriam pessoas que ninguém deveria segui-los. Por isso, eu quero, e a minha fé é que essa palavra que Deus traz ao nosso coração hoje, possa mudar, não a nossa vida, mas o nosso modo de olhar o que é a vitória na nossa vida, o que é ser um vencedor, o que é realmente entregar uma carreira, e olhar para trás e ver um legado. Afinal, e eu acredito nisso, que todos nós, de uma certa forma, queremos chegar no final da nossa vida, da nossa carreira, olhando para trás, vendo que realmente nós combatemos um bom combate. Nós queremos olhar para nós, saber que temos falhas, mas não temos mais culpa, porque Jesus Cristo já levou toda a nossa culpa, mas especialmente olhar para frente e saber que há uma coroa de glória nos esperando. E o que eu quero dizer para você é essa coroa que é o grande segredo para uma pessoa vitoriosa. Então eu quero agora ler do versículo 6 em diante, que é o texto principal que eu queria trazer para você. O apóstolo Paulo, depois de dizer disso, ele diz: por quê? Porque significa que ele está complementando, porque eu já estou sendo oferecido, porque eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida.
combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça. O que os outros vê como condenação, Paulo vê como coroa de justiça. O que as pessoas vê na nossa vida como vida de derrota, nós temos que chegar como vida de vitória, porque o nosso olhar não está para as vitórias desse mundo, nosso olhar está para o alto, para a vinda do Senhor, que um dia vai vir e vai coroar esse tempo que nós temos dedicado a Ele. Aleluia! A coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam sua vinda. Ei, quem ama a vinda do Senhor Jesus, levanta a sua mão e diga: eu amo. Diga: eu amo a vinda do Senhor Jesus, muito mais do que cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa vida deve refletir essa realidade todos os dias. Um tempo atrás, eu preguei sobre isso, e na pregação eu lembro que eu falei que tipo de mala que nós temos. Nós temos uma mala daqueles que vão para o céu? Ou nós temos uma mala preparada para as conquistas aqui da terra? E quem me conhece sabe que eu não sou nenhum profeta da pobreza, que quero declarar que a nossa vida tem que ser uma vida de pobreza. Muito pelo contrário, eu acredito no melhor de Deus na nossa vida. Porém, a maior vitória está sobre aqueles que conseguem olhar para o alto, olhando para Jesus, o consumador da nossa fé. O tema que eu quero desenvolver com você é um verdadeiro soldado de Cristo. Será que tem soldado e soldadas de Cristo aqui? Diga: eu quero ser um verdadeiro soldado de Cristo. Glória a Deus. Eu quero ser esse bom soldado. E todas as vezes que eu me deparo com esse texto, é interessante que eu nunca preguei esse texto. Eu já usei ele como ilustração de alguma pregação. Nunca preguei na igreja. Sabe onde foi que eu preguei esse texto? Em velório. Normalmente a gente apresenta esse texto em velório, especialmente, claro, e só tem encaixe na vida daqueles que combateram o bom combate de Cristo, que tiveram uma vida que aos nossos olhos foi irrepreensível diante do Senhor. E é interessante, não é tão interessante assim, mas foi confrontante para mim, que eu já tinha essa palavra no meu coração, e ontem me deparei com uma situação de luto na minha vida. Tivemos uma perda dolorosa, eu, Rosângela e algumas pessoas, a Cris, que é prima, alguns que conhecem, de uma grande amiga nossa, Patrícia, uma jovem de Deus, que partiu aos 43 anos, filha dos nossos pais na fé, dos nossos discipuladores, pastor Osmar, irmã Gilda. E isso só reforça a importância de nós pensarmos sobre isso hoje. Qual o legado que nós estamos deixando na nossa história? Eu sei que para nós, para a maioria de nós sabemos que estamos ainda, e podemos olhar dessa forma, no meio da batalha. Estamos ainda no processo dessa batalha, mas a gente não sabe quando é que o Senhor vai nos chamar. Se nós temos um grande tempo pela frente, se Maranata, ora venha Senhor Jesus, Ele vai vir amanhã. Mas é importante nós, como igreja, analisarmos a nossa vida como soldados de Cristo. Como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo para a coroa de glória, ou estamos vivendo para tudo que esse mundo oferece? Ou estamos simplesmente focados naquilo que esse mundo pode nos oferecer?
E é isso que eu quero trazer essa reflexão, porque não tem jeito, gente. A coroa é para os soldados de Cristo. Olha aqui para mim, gente. Me desculpa a minha franqueza. Ninguém vai receber a coroa. Ah, não, nossa, não acredito. Eu fui para o céu. Não é assim que vai acontecer. Ai, nossa, eu não acredito. Eu pensei que eu ia para o inferno e fui para o céu. Não é assim. Aqueles que são do céu constroem uma vida do céu aqui na terra. A jornada do céu, ela começa aqui na terra. Não é a jornada, não, quando eu morrer que vai acontecer, não. A minha jornada no céu, ela é determinada por aquilo que eu construo aqui na terra, pelo meu bom combate, a minha vida como soldado de Cristo. É tão importante nós falarmos sobre isso, que muitas vezes nós achamos que esse Deus maravilhoso, bondoso, que de fato Ele é, vai levar todos para o céu, e não é verdade. Ele abriu um caminho para que todos vá para o céu, Jesus Cristo, mas somente aqueles que o receberam, combateram bom combate, olharam especialmente para a coroa, vão simplesmente confirmar aquilo que nós já temos a convicção aqui na terra. Eu não quero constranger ninguém, mas se eu fizesse uma pergunta aqui, e você pode responder para você mesmo: você tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza que há uma coroa te esperando? E eu não estou falando isso para te acusar, eu estou falando isso para que de repente, se a resposta é não, você tenha a possibilidade nesta noite de ter essa convicção, e a partir de hoje caminhar com essa convicção, com a mesma convicção do apóstolo Paulo. Não me tenha como arrogante, eu tenho certeza da minha coroa. E não é a minha santidade, não é porque eu sou bom, não é porque eu estou aqui, não, é por conhecer quem me chamou, por conhecer a Jesus Cristo e saber da promessa que Ele tem para a minha vida. E essa promessa me traz essa convicção, e essa promessa me chama para ser um bom soldado, um verdadeiro soldado de Cristo, que caminha olhando para esta coroa. Afinal, e eu quero já começar, o primeiro ponto que eu quero aprender junto com você é: um verdadeiro soldado de Cristo, ele não tira o olhar do prêmio, da coroa. Ele não tira. Ele não se perde porque algo não está bom, está triste, alguma coisa. Não, o meu olhar continua focado no céu, na coroa, na promessa que Deus tem para mim. Dias bons, dias maus, o meu olhar não muda. O meu olhar continua olhando para o céu, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a convicção da nossa salvação. Ei, olha aqui para mim. João 5:24, Jesus Cristo conversando com os seus discípulos, ele diz assim: quem ouve a minha palavra e crê em mim, não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida e tem vida eterna. Ele não fala que nós teremos uma vida eterna, ele fala que nós temos vida eterna. Ei, somos eternos, e a nossa relação com a eternidade, a nossa relação com Jesus, a nossa relação com o céu começa a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ei, você tem vida eterna se você entregou sua vida para Jesus. E você sabe o que é a reunião da igreja? Você sabe essa reunião, um dos significados disso? Cidadãos dos céus que se reúnem aqui, ensaiando, porque um dia nós estaremos eternamente fazendo isso, adorando a Jesus Cristo, curvado aos pés do Senhor. Nós temos que ter essa convicção, e essa convicção só vem se o nosso olhar verdadeiramente estiver para a coroa, se estiver para o prêmio, para o alvo que é Jesus. E o que o adversário quer fazer comigo e com você? Tirar você da igreja? Não. O que ele quer fazer com você? Tirar você do alvo, do olhar,
para de olhar para o céu, para de olhar para o céu, você vai ver essa terra que ela vai te atrair. Para de olhar para o prêmio, você vai ver uma bandeja de um monte de coisas te oferecendo, e você vai realmente achar que é bom. Então aquele que é um verdadeiro soldado de Cristo, ele não pode, ele tem que ter essa convicção: eu não posso olhar para outra coisa senão para o céu, para sustentar aquilo que Deus já me deu. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 12, o apóstolo João está escrevendo e ele dá um alerta. Ele diz, como o Senhor dizendo: eis que venho sem demora. O Senhor vem sem demora. Pastor, eu não acredito. Não tem problema, não vai mudar nada, ele vai vir do mesmo jeito, porque a vinda e as coisas de Deus não está submetida ao que você acredita ou não. A sua salvação está sim submetida ao que você acredita. Agora os planos de Deus não se submetem à sua vontade. Eu acho que não é assim. Está tudo bem, você vai ficar. Eis que venho sem demora. Mas ele fala uma coisa: guarda a tua coroa, guarda o que tens. O que ele está falando? Ele vem buscar quem tem, ele não vem buscar quem está de mão vazia. Ele não vem buscar aquele: se der certo, vai que eu pegue uma carona em alguém e Jesus Cristo me levou, estou no céu. Não, Jesus Cristo vai vir buscar aquele que tem o olhar para a coroa, que o olhar está no céu, que o olhar está em Jesus Cristo. É isso que ele vem buscar, gente. E esse é o chamado para todos nós. E ele fala: o que vencer significa que alguém vai perder, gente. O que vencer significa que, como eu sempre falo, existe sim um plano de entrada, existe uma jornada e existe a vitória. Muitos param no plano de entrada, nem entram na porta que é Jesus. Muitos entram na porta e não aceitam o processo. Mas a grande questão da nossa vida é o que vencer, é o que chegar no destino, e o nosso destino é eternamente com o Senhor, morando com Ele. Ao que vencer, eu farei coluna no templo. Eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo daquele que é incrível como ele nos ensina a olhar para o alvo. Ele diz em Filipenses: quanto a mim, não que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas eu sigo para o alvo para alcançar. Sabe o que ele está querendo dizer? Escuta, essa promessa que eu tenho tanta certeza dentro do meu coração vai se consumar na minha vida, mas eu não posso perder o olho para o alvo, eu não posso perder o olhar para a coroa, para o chamado que Deus tem na minha vida. Eu não posso, eu tenho certeza, Ele está em mim, mas eu não posso parar de olhar, porque se eu parar de olhar para Cristo, alguma coisa vai me chamar a atenção, e eu sigo para o alvo, olhando para Jesus, olhando para Cristo. O próprio apóstolo Paulo, na carta ao próprio Timóteo, nessa segunda carta, ele também fala que aqueles que estão no processo de alcançar, ele fala no 2 Timóteo 2, 4, 5, ninguém que milita essa batalha, ninguém que é esse soldado, vai se embaraçar com os negócios aqui da terra. Eu preferia falar para um entendimento mais fácil: as coisas daqui da terra são um perigo para nós se embaraçarmos. Ele está falando: aquele que vai, aquele que não se embaraça. Mas nós podemos dizer: escuta, as coisas daqui da terra é um embaraço, e aqueles que se embaraçam nas coisas da terra podem perder o olhar para o alvo, olhar para a coroa, olhar para Jesus Cristo. Então, e se alguém também milita, não é coroado, se não limitar legitimamente. Meus irmãos, povo de Deus, eu sei que às vezes eu posso ser um pouco duro e rígido, mas nós lemos que a única obrigação que nós temos é de pregar a palavra em tempo e fora de tempo, e não fugir dela.
Nós não podemos abrir um evangelho simples e fácil, e onde cabe todo mundo, onde todo mundo pode, se no grande dia Jesus Cristo vai olhar para cada um e falar: escuta, eu não te conheço. Se só quem vai entrar no céu são aqueles conhecidos por Jesus Cristo, não é o que é conhecido por mim, não é o que está no hall de membros da igreja Presença Plena, da Assembleia da Presbiteriana que vai entrar no céu. Quem vai entrar no céu são os que militam esse bom combate e que é conhecido por Jesus Cristo. Então nós temos que pregar essa verdade em tempo e fora de tempo. As pessoas gostando ou não gostando, nós temos que continuar pregando a palavra do Evangelho e daqueles que são os chamados por Jesus Cristo. Segundo ponto que eu quero conversar com vocês: um verdadeiro soldado de Cristo, ele admite seus limites e fraquezas. Ele admite que ele é um pecador. Ninguém vai para o céu porque acha que é bom. Nós vamos para o céu porque nós percebemos que somos ruins. Nós vamos para o céu porque reconhecemos que fomos pecadores. E isso é o caminho de entrar na porta. Como nós entramos na porta, que é Jesus, reconhecendo: sou pecador e a única possibilidade que eu tenho de salvação é pela porta que é Jesus. E como eu permaneço no caminho, continuando esse reconhecimento. Olha aqui para mim, sabe por que muitas pessoas estão se perdendo? Entram na porta, já uma vaidade de que eu estou salvo, eu sou isso, eu sou aquilo. Esquece que a jornada continue. Nessa jornada, embora a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez, embora nessa nova vida nós recebemos a natureza de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo que habita em nós. Essa natureza de Deus habita em um templo corruptível, meu corpo. Eu continuo corruptível. Eu continuo com sentimentos, emoções, desejos do velho homem. E sabe, gente, e que muitas vezes a igreja esquece de falar, nós precisamos continuar lutando para que esse velho homem não volte. E como nós conseguimos vencer o velho homem? Olha aqui para mim. Conhecendo ele. Conhecendo as nossas limitações, nossas fraquezas. Todos nós temos. Mas o problema é que muitas vezes nós temos e terceirizamos uma responsabilidade, como Deus fosse obrigado a cuidar daquilo que é responsabilidade nossa. Reconhecer as fraquezas e limitações é o início para uma transformação e uma mudança e uma vitória na nossa vida. Certa vez, um dos grandes, talvez, certamente, o maior evangelista da nossa geração, Billy Graham, ele iria ter uma audiência com um presidente, e conta-se que todo o poder americano fez uma consulta completa da vida de Billy Graham, para ver aonde ele poderia ter falha. Quando ele se apresenta, alguém fala: Billy Graham, fizemos uma varredura na sua vida, olhamos tudo da sua história, não encontramos em você um pecado sequer. Billy Graham rapidamente: não é verdade, eu sou um pecador como qualquer outro. E aí diz que a pessoa foi rapidamente: mas como assim? Nós não encontramos nada, nenhuma falha na sua vida, você tem uma falha? Ele teve coragem de falar: eu tenho uma falha, a minha falha é mulher, eu tenho problema com mulher. Aí como assim? Sim, mas ao mesmo tempo que eu tenho problema, eu já tomei uma resolução para resolver o meu problema. Eu passo longe de qualquer possibilidade de estar perto de uma mulher. Eu jamais fico com uma mulher sozinho. Eu fico distante, porque eu sei que essa é a minha fraqueza. Então eu faço uma resolução. Se essa é a minha luta, eu tenho a resolução contra a minha luta. Sabe por que muitas pessoas caem?
Porque não fazem uma resolução contra a sua fraqueza. Escuta, eu tenho essa fraqueza. Quantas pessoas têm a fraqueza hoje? É tão notório. Quantas pessoas têm a fraqueza de rede social, de televisão, de bebida, de coisas, de tantas coisas que pode ter. Quantas pessoas têm, consegue até perceber que tem, mas não faz uma resolução de proteção. Nós precisamos de uma resolução de proteção. Ai, minha língua, eu falo demais, quando eu vi eu já falei. Tome uma resolução de transformação e de mudança. Essa responsabilidade é sua. Mas muitas vezes nós flertamos, porque eu sou de Deus, eu estou na igreja, eu falo em línguas, glória a Deus e aleluia. Isso não nos protege daquilo que nós temos que lutar com as armas que Deus nos dá. Quantas pessoas caem, irmãos? Quantas pessoas talvez estão aqui, estão me assistindo aí, e ainda se perde num controle remoto, no lugar de tomar uma resolução de lançar fora esse controle remoto da sua vida. Quantas pessoas estão se perdendo na internet, sabem que tem um problema, mas aceitam que uma olhadinha é normal. Quantas pessoas, gente, tem problema com álcool? Eu falo, não tem problema eu andar com quem bebe, cheirar. Quantas pessoas tem problema com mulheres, ou que seja homens, e não tomam a resolução de transformação. Paulo, ele nos ensina como nós tratamos isso nas nossas vidas. Sabe por quê? A nossa carne, ela continua militando contra o Espírito. Gálatas fala sobre isso. E Paulo, chega um momento da vida dele, é um dos textos que eu mais amo na minha vida. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Que ele fala, antes eu subjugo o meu corpo. Subjugar é realmente, eu coloco escravo o meu corpo. Eu esbofeteio o meu corpo. Eu tenho domínio e controle sobre. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo, diminuo ele a servidão, para que eu, não tendo pregado a tantos, não venha eu perder a minha salvação. Quantas pessoas se perdem no serviço porque não lutam contra as suas fraquezas? Quantas pessoas crescem, e quando eu falo cresce, isso é pejorativo, porque no evangelho, para mim, o maior é o menor, mas quantas pessoas, no olhar natural de hierarquia, crescem, se torna grande pregador, um grande cantor, e se perdem no fazer, porque não subjuga mais o seu corpo. E o que importa é o que eu faço, no sentido daquilo que eu pratico, do meu ministério, do meu chamado. Não importa aquilo que a minha carne está realmente lutando contra mim. A luta do cristão não é a luta do que eu faço, não é a luta do que eu consigo como ministério. A luta do cristão é a minha luta contra o pecado que bate em minha vida todo o tempo, e eu tenho que chicotear, eu tenho que esbofetear o meu corpo, reduzi-lo ao pó, porque o meu corpo é pó. A única coisa que tem de bom em mim é o Espírito Santo que habita em mim, e esse Espírito Santo me dá poder, a graça me dá poder para resistir essa batalha que em todo o tempo nós temos. Essa é a graça de Deus sobre as nossas vidas, que nos empodera, que nos dá poder para resistir o poder da carne que ainda está na minha vida. Mas muitas vezes nós estamos brincando como se fosse, eu sou um soldado de Cristo. O inimigo, ele não tem pressa em te dar um tiro. O inimigo não tem pressa em te dar um tiro. Ele prepara o caminho para você virar um alvo para ele. E ele vai te colocar em situações desejáveis que a sua carne deseja, para que ele possa acabar com a sua fé, para que ele possa minar a sua fé. Saber que tem fraqueza, admitir e fazer uma resolução contra ela. Eu durmo demais,
sou um preguiçoso. Isso é força da carne. Você pode modificar fazendo uma resolução. Eu não aguento porque eu não consigo, eu tenho uma sonolência. Mas aceita que é normal ficar acordado até 5 horas, 4 horas da manhã vendo besteira vazia que não preenche nada, e no outro dia está um morto, um zumbi. Ei, é você que tem que ter essa batalha. Depois, Deus não cuida, Ele cuida, mas Ele te dá força para você resolver as suas coisas. Quantas pessoas estão morrendo na fé, porque simplesmente deixam a vida levar. Nós temos que tomar a rédea daquilo que é realmente a batalha para nós. Eu quero perguntar, e você? Você sabe os seus limites? Você sabe as suas fraquezas? Sabe, meus irmãos, eu falo isso com muito temor, e não tem nada a ver comigo. O casamento que hoje tem sido tratado de uma forma tão banal, é um dos lugares mais transformadores da nossa vida. Sabe por quê? O seu marido, a sua esposa, ele sabe das suas falhas. Muitas vezes ele está falando, talvez de forma errada, mas simplesmente veja como um alerta de Deus para você ser transformado. Eu falo isso pela minha vida. Lembro claramente quando começo minha relação com a Rosângela de casado, e ela começa a apontar situações da minha vida, e eu só fico bravo, e quando eu estava bravo, nada mudava, e nosso relacionamento não era transformado. Mas quando você, no mínimo, dá o ouvido e fala, opa, ela falou 1, 2, 3, por que eu não dou ouvido? Eu tive uma coisa recente que a Rosângela falou comigo, e eu fiquei bravo com ela, mas é incrível, no outro dia eu falei, caramba, não é pecado não, tá, gente? Nesse caso aqui, tá? Que eu estou contando, não é pecado não, tá? É um hábito que era feio, e eu fiquei bravo com ela. No outro dia eu estava fazendo, meu Deus, não vou falar para nada não, mas ela estava certa, eu faço isso e não percebo. Muitas vezes Deus está nos alertando e falando e tratando da nossa vida, e nós rejeitamos a voz de Deus, porque nós queremos esse Deus que vem, fala no nosso coração, eis que te digo, meu filho. Não, Deus tem falado com as nossas vidas, tratado os nossos corações. Simplesmente, como filho amado do Senhor, aceite a repreensão de Deus na sua vida, reconheça, faça uma resolução e aceite a transformação da nossa vida, e assim você pode investir e ter o foco na coroa. Mas muitos vão preferir esconder, viver uma vida de engano, uma vida de fake news, de falsidade, uma vida de eu sou crente, minha vida está perfeita. São escolhas. Mas se você quer ser um bom soldado de Cristo, se você quer realmente ser um soldado, um vitorioso, aceite, você não é perfeito, você tem defeito, e Deus, Ele quer te moldar a cada dia, para ser o que Ele chamou para ser. Terceiro ponto que eu quero conversar com você, é um verdadeiro soldado de Cristo. Ele sabe das suas responsabilidades. Nós sabemos, preste atenção nisso, nós sabemos e temos plena convicção que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Todas as coisas são feitas por Ele, todas as coisas são para Ele. A fé que nós recebemos veio dEle, a salvação é graça dEle. Não tem nada que eu possa fazer por mim mesmo para ser salvo, tudo veio dEle, isso é graça. Tudo veio dele. Porém, na caminhada existem muitas coisas que dependem de nós, que são responsabilidade nossa, e nós vemos, infelizmente, uma geração de terceirizar a responsabilidade, como se tudo fosse responsabilidade de Deus, e não é. A maturidade cristã, o desenvolvimento cristão nos leva à autorresponsabilidade. Espera aí, a obra é de Deus, e Ele me chama
Ele me chama para ser responsável por uma série de coisas na minha vida. Eu sou responsável pelo meu chamado. Eu sou responsável por aquilo que está sobre o meu alcance. Eu sou responsável pelo pecado que eu vejo. Eu sou responsável pelas missões que são dadas. Eu sou responsável pela minha família. Eu sou responsável pelo meu casamento. Sou responsável pela minha vida como homem. Eu sou responsável. Eu sou responsável especialmente pela manutenção da minha fé. Eu estou caminhando, ainda não estou concluindo, mas eu estou caminhando para finalizar. Voltando ao texto, que existem 3 coisas que Paulo fala que me chama muita atenção, e as 3 coisas deixa claro responsabilidade própria. Paulo fala: combati o bom combate. Quando eu falo combati, o que eu estou falando? Eu fiz. Quem combate o bom combate? Sou eu. Jesus Cristo já fez a missão dele, ele cumpriu a missão dele. Ele já deu a vida por nós e entregou em nossas mãos. Quem combate o bom combate? Sou eu. Então ele fala: eu combati o bom combate. Então, escuta, o combate não é do outro, é seu. Essa manga é você que tem que chupar. Aquilo que Deus coloca sobre as suas mãos é responsabilidade sua, minha. Nós não podemos terceirizar e temos que assumir realmente o nosso papel no chamado de Deus. Para a gente poder um dia falar: eu combati o bom combate, eu tenho que assumir a responsabilidade que há algo sobre mim, uma responsabilidade de batalha na minha vida. Ei, homens de Deus, quem é responsável pelo jardim da sua família, de fechar os portais da sua casa, de proteger os seus filhos? É você. E é nesse ponto que muitas vezes nós falhamos, terceirizamos ou imaginamos que alguém ou um poder sobrenatural, terceirizamos na mulher que ora, no homem que ora, e alguém que vai vir resolver o problema que eu tenho que proteger. Um posicionamento que eu tenho que ter e eu quero terceirizar para alguém, porque é muito mais fácil. Ah não, está acontecendo. Escuta, eu não estou falando e muitas vezes nós precisamos de ajuda sim. Está tudo certo de precisar de ajuda, mas ei, eu que tenho que fechar os portais da minha casa. Sou eu que tenho que levantar as minhas mãos, orar pela minha casa, orar pela minha filha, ser o guardião da minha família, ser o que dá a vida pela minha esposa, sou eu. Mulheres, quem edifica a sua casa não é nem o seu marido, é você. A mulher sábia edifica o lar. Mas existe uma tola. Isso é responsabilidade, isso é combate. Hoje, infelizmente, nós terceirizamos que a edificação de um lar é Deus que edifica, no sentido de Deus vai fazer. Não vai fazer, é você que tem que fazer. Deus te dá todo o suporte, o Espírito Santo te potencializa, te capacita a ser uma mulher sábia, mas você tem que entender que esse combate é seu. Nós não podemos terceirizar esse combate. Será que estamos combatendo o bom combate? Será que somos dignos de falar isso? Não estou falando, novamente volto para uma dor, simplesmente, puxa vida, não está acontecendo. Deus coloca essa palavra no nosso coração para nos chamar a uma transformação e a uma mudança. Combati o bom combate. Acabei a minha carreira. Acabei. Eu fiz. Eu cheguei até aqui. Ei, eu estou exatamente no lugar onde eu me coloquei. Nossa, pastor, isso é duro, mas é real. Você está colhendo exatamente o que você plantou no longo da sua história. E nós temos que saber que nós somos responsáveis por isso. Eu estou no lugar que eu construí. Estou pagando o preço daquilo que eu deixei de fazer, ou estou colhendo daquilo que eu fiz e eu plantei. Afinal, o próprio Paulo fala: de Deus não se zomba, tudo aquilo que se planta o homem semeará. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé, combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Eu quero caminhar para concluir essa ministração,
com essa frase de Paulo. Entenda, todos, olhe para mim, todos chegarão ao fim. Todos, sem exceção, acabarão sua carreira. O mais milionário, o mais bambambão, o mais bonito, o melhor pastor, todos acabarão sua carreira. A palavra de Deus fala que a vida é como um sopro, e por mais que nós se apegamos tanto a ela, essa é a realidade da vida. Daqui a pouco, nenhum de nós estaremos aqui. Todos, isso é para crente, isso é para descrente, todos. Alguns combaterão o bom combate. Alguns que entraram pela porta, conheceram a Cristo, entregaram a vida para Cristo, alguns combaterão o bom combate, mas poucos guardarão a fé. Poucos guardarão a fé. E repare que essa palavra de Paulo, o principal foco que ele tem é: eu consegui combater, eu consegui encerrar minha carreira e ainda tenho fé. Quem conhece a jornada sabe que a grande coisa da nossa vida é o sustento da fé, porque vai chegar o final. Muitos combatem, muitos vêm para a linha de frente, muitos se acham capazes e fazem, poucos guardam a fé. E o segredo do bom soldado de Cristo que olha para a coroa é entender que entre as responsabilidades que eu tenho, a maior delas, guardar a fé, guardar a minha fé. Eu posso estar aqui pregando, a pregação pode converter milhões de pessoas, mas se eu não guardar a fé, essa pregação não vai me colocar diante do trono de Deus. Eu posso ser o melhor cantor, eu posso ser o melhor na igreja, que tem a maior notoriedade, eu posso ser o bam. Se eu não guardar a fé, de nada disso vai ter valor, porque é a fé que me sustenta a realmente guardar a coroa daquilo que Deus tem dado. E por mais que você ouça uma série de coisas, e está tudo bem, você queira ouvir, ouve quem quiser, mas a Bíblia fala que muitos, o próprio apóstolo fala que muitos naufragaram na fé. Muitos que trabalharam, que fizeram, não sustentaram a fé. E eu diria mais, olha aqui para mim com muito carinho no meu coração, você que está aí na sua casa. Muitos, justamente porque entraram no combate, perderam a fé. Porque o entrar no combate, e quando eu falo entrar, eu estou falando do avanço natural da vida do cristão. Para muitos, viram a vida de cristão automático. Eu prego bem, eu canto bem, eu faço bem o meu ministério, eu cumpro bem, e o automático e a fé não está mais sendo conservada, e muitos estão caindo, justamente porque não guardam a fé. Vivem no automático do movimento, no automático do fazer, do executar, mas não tem mais essa convicção da fé em Jesus Cristo. De tudo, devemos perseverar na nossa fé, meus irmãos. É a nossa fé que nos sustenta para nós estarmos e mantermos o olhar para o alvo, olhar para Jesus. Hebreus capítulo 2, salvo engano, fala que olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero encerrar essa palavra, chamar o Ministério de Louvor para vir aqui, trazendo menção a uma palavra do próprio apóstolo Paulo, no próprio capítulo 4 que nós lemos no começo, e eu quero novamente te
instigar a ler toda essa carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. No capítulo 4 ele diz assim, no versículo 1: mas o Espírito expressamente, preste atenção nisso, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo. Igreja do Senhor, igreja de Jesus Cristo, falo isso com amor e temor, estamos vivendo tempos de apostasia. E apostasia não é só uma frieza, é o distanciamento da doutrina, da sã doutrina da palavra. E nós não podemos nos desviar da doutrina da palavra. O que transforma a nossa vida é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. O texto que nós lemos fala que chegarão tempos que muitos estarão como coceira no ouvido, querendo ouvir o que deseja. O Evangelho de Jesus não é a palavra que eu desejo, o Evangelho de Jesus é a vida que eu preciso. O Evangelho de Jesus não traz o que eu quero ouvir, o Evangelho de Jesus me traz aquilo que eu preciso ouvir para manter firme no propósito do Senhor e vivendo a vontade do Senhor. Guarde a fé, e guardar a fé é viver como o autor da nossa fé viveu, é buscar viver como Jesus Cristo. Seja sincero, se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu queria pedir para você ter um momento de reflexão. Tenha um momento de reflexão e seja apenas sincero com você, e você merece ser sincero com você. Primeiro eu quero dizer, você já se alistou nesse exército, entregando a sua vida para Jesus Cristo, que é o único meio de você realmente iniciar o bom combate, reconhecendo que você é pecador, recebendo a natureza de Deus, o Espírito Santo, e uma nova vida com Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus e recebeu o poder dessa graça? E se você recebeu, você tem sido bom soldado? Feche seus olhos, adore ao Senhor. Isso, saia na hora da palavra. É assim que o bom soldado faz. Na hora da oração ele se levanta. O bom soldado, na hora da oração, ele fica, porque ele sabe que é nesse ambiente de poder que Deus transforma a nossa vida. E Ele quer nos transformar. Quero te ofertar, aleluia. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Jesus. Olha aqui para mim, povo de Deus. Olha aqui para mim. Nunca tire o olhar da coroa que Deus tem para você. O que Deus tem para você não se compara a nada que você já viu, que você já pensou, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para você, para a sua vida. Não tire o olhar dele,
Reconheça diante dele: sou fraco, tenho limitações, e coloque nas mãos dele as suas dores, as suas lutas, e tome uma resolução de mudança na sua vida. E por último, e talvez o mais importante, seja um guardião da sua fé. Olha aqui para mim, pode com seus olhos abertos, olha aqui para mim. Sabe por que nós existimos como igreja? Nós não existimos para alegrar o seu coração, para que você se sinta a pessoa mais feliz do mundo. Jesus Cristo coloca-nos como igreja, para que nós possamos ajudar o outro a guardar a fé, fortalecer o outro na jornada da fé. Nós não somos, Deus não coloca a igreja para nós inventarmos coisas para que todos se sintam alegres e felizes. Não, nós existimos como igreja para fortalecer a fé. E eu estou aqui, nós estamos aqui como igreja para fortalecer a sua fé. E eu quero dizer uma coisa: você não vai fortalecer essa fé sozinho. Desculpa a minha ousadia, e ao mesmo tempo talvez você não vai se sentir confortável com isso. Vai ser difícil você sustentar a sua fé, combater o bom combate, simplesmente num domingo à noite frequentando a igreja. Olha aqui para mim, nós estamos aqui, talvez daqui 1 ano, 2 anos, daqui 5 anos, sabe quem vai permanecer? Aqueles que não são satisfeitos simplesmente com os minutos na presença de Deus. Quem vai permanecer são aqueles que são inquietos e querem viver a glória de Deus todos os dias, que não abrem mão de viver na presença do Senhor. São aqueles que sabem que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é o que você ouve, o seu coração é enganoso. O que nós ouvimos do mundo é enganoso e mina a sua fé. E o que nós estamos vendo é um mundo de engano, de engodo, que querem realmente nos tirar da jornada do bom combate. Mas eu quero dizer para você, Deus nos chama para que a partir de hoje nós possamos ter essa convicção de Paulo: estamos combatendo o bom combate, combate de Deus, da palavra de Deus, da verdade do Senhor, lutando e denunciando o pecado. Nós vamos combater o bom combate. Desse altar vai sair palavras de Deus, poder do Evangelho para transformar a vida daqueles que creem em Jesus, e eu creio nisso. Nós vamos combater o bom combate, vamos permanecer na carreira daquilo que Deus tem nos chamado, e vamos guardar a fé. Nós vamos guardar a fé, iremos juntos ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas, a glória do Senhor na sua casa, na sua família. Não ficarão nenhuma das famílias daqueles que guardam a fé. A sua casa será salva, os seus filhos serão benditos, você verá o fruto da sua fé. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem coisas grandes, e essas coisas grandes chama coroa de glória. Ele não tem poder, Ele não tem grandeza aqui da terra para nós, não. Eu estou falando de uma grandeza de glória lá no céu. Eu estou falando de pararmos de ser satisfeitos com as migalhas que caem do pão, porque o Deus que me chama, o Deus que te chamou, Ele te chamou para a mesa, para o banquete. Somos chamados para o banquete, somos chamados para a glória do Senhor, ligados à videira, firmados na rocha. Adoremos ao Senhor. Adore.